Eu gostaria de, no início dessa fala, fazer um registro da nossa satisfação com a aprovação ontem do projeto de resolução dessa Casa, número 72, que irá, se Deus quiser, pôr fim à chamada Guerra dos Portos. Esse capítulo tão lamentável dessa escalada insensata dos incentivos fiscais no Brasil, da chamada guerra fiscal, que vem produzindo no Brasil tantas distorções no ambiente econômico. Mas ontem essa Casa deu um passo firme na direção de promovermos um reordenamento dos incentivos, sobretudo considerando a necessidade de proteger e, mais do que isso, de estimular a produção nacional. Há pouco conversava com o senador Sérgio Petecão sobre um dos grandes desafios que se apresentam hoje ao setor produtivo nacional, sobretudo a competitividade da produção doméstica, que é o custo da energia no Brasil. Esse é um dos fatores hoje que mais impactam o custo de produção no Brasil. E olhe que o Brasil era, até bem pouco tempo, um dos países que tinham um menor custo, sobretudo pela excepcional condição que temos na geração e da produção de energia, dada a fonte hidráulica e as características, vamos dizer, da produção primária de energia no Brasil. No entanto, lamentavelmente, os estados, nessa voragem tributária, passaram a considerar que a energia era uma base de tributação. E aí, hoje, a conta de energia é extraordinariamente onerada com uma série de tributos e de tarifas que vão sendo incorporadas ao custo de energia. Isso produziu hoje uma distorção grave. O Brasil é um dos 4 países que apresentam o maior custo de energia para o setor industrial no mundo. E se compararmos com os países hoje emergentes no cenário internacional, com os quais o Brasil concorre de forma direta, nós temos uma desvantagem relativa muito grande nessa questão da energia. Portanto, para focarmos essa agenda pró-competitividade, olhando numa perspectiva de ações de caráter mais estruturante, um dos itens que se impõe é um processo de desoneração da energia, que não é fácil, dada a interface que essa questão tem com os estados, que, portanto, isso precisa obedecer a uma pactuação que envolva necessariamente um processo em que os próprios estados possam ser compensados de alguma forma por esse processo. Senador Armando Monteiro, me concede uma parte? Por favor, eu concedo a parte ao nobre senador Edson Lobão Filho. Senador Armando Monteiro, um depoimento como esse só pode ser fruto da sua experiência como empresário, como líder de setor de entidades empresariais no Brasil. É verdade absoluta o que Vossa Excelência está falando agora. A desoneração fiscal da energia é muito importante para o setor produtivo brasileiro, bem como a desoneração fiscal de todos os insumos importantes para que essa produção possa atingir todos os consumidores, tanto do Brasil quanto do exterior. Eu, hoje, enfrentei na CCJ, apresentei um projeto de PEC, que foi acatado pelo relator, sobre exatamente a questão da guerra fiscal. Eu também considero isso uma injustiça para com os brasileiros, para com o trabalhador brasileiro, que os estados possam ter guerras fiscais, ter competição de impostos, prejudicando regiões inteiras, e apresentei com isso um projeto para resguardar a questão do comércio eletrônico. Mas vou apresentar também, quero comunicar em primeira mão a Vossa Excelência, um projeto de emenda constitucional determinando uma alíquota única no Brasil para o imposto do ICMS, a ser definida em reunião do CONFAS por maioria absoluta. E eu acho que devagar, senador Armando Monteiro, esta Casa e a Câmara dos Deputados, devagar, está consertando estes erros da nossa, infelizmente, não feita reforma fiscal. Estamos fazendo em pedaços
devagarzinho, como é possível fazer, pelo que Vossa Excelência acaba de declinar. Realmente, alguns interesses são contestados, alguns estados são beneficiados, outros são prejudicados, e por conta disso a gente nunca consegue fazer uma reforma fiscal. Estamos fazendo devagar, ontem foi dado o primeiro passo. E hoje, na CCJ, demos também um segundo passo. E vamos devagar com esse intuito, com essa filosofia que Vossa Excelência demonstra agora neste plenário. A vontade de resolver os macroproblemas brasileiros, desonerando toda a nossa produção, acabando com a guerra fiscal e fazendo o equilíbrio fiscal e financeiro entre todas as unidades da Federação. Parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço, senador Lobão, porque a parte enriquece aqui o nosso pronunciamento. Vossa Excelência que tem também uma compreensão como empresário que é dessas distorções que, infelizmente, ainda estão presentes no ambiente de operação das empresas no Brasil e que hoje, por assim dizer, representam o chamado custo Brasil, um conjunto de ineficiências sistêmicas que estão comprometendo a competitividade da produção nacional. Creio que essa questão da energia é um dos pontos centrais dessa agenda, mas não é o único ponto. Temos uma agenda densa, desafiadora, e Vossa Excelência tem dado uma contribuição ao debate dessas questões nessa casa. Mas eu vim fundamentalmente falar hoje de uma questão que, de resto, foi tão abordada nessa noite, que eu vou me dispensar de fazer uma comunicação mais completa. Mas não poderia deixar de, nessa noite, falar sobre esse problema que hoje se abate sobre o semiárido nordestino, que é uma grave estiagem que vem penalizando todos os estados da região, especialmente do Nordeste setentrional, mas não apenas dessa área, e que penaliza e tem penalizado fortemente o meu estado, o estado de Pernambuco, que já tem 29 municípios em estado de emergência, sendo 22 no Sertão, na região do Sertão, e 7 municípios do Agreste. Os efeitos dessa estiagem desestruturam as atividades primárias, especialmente da agropecuária da região. Cerca de 100 mil pequenos produtores rurais do sertão já perderam suas lavouras de milho e feijão em decorrência da forma severa com que essa estiagem tem atingido o nosso território. O secretário de Agricultura de Pernambuco há pouco divulgou um dado preliminar das perdas da produção agropecuária no estado, que alcançam quase 300 mil toneladas de alimentos que deixaram de ser produzidos. A situação é grave e, em muitos casos, irreversível em termos de perdas econômicas. Os criadores intensificaram as vendas para abate, receosos com a falta de pastagens e a perda de peso dos animais. Nesse momento, é preciso salvar os rebanhos bovino, caprino e ovino, que somam 6 milhões de cabeças e representam o principal capital dos pecuaristas da região. A seca também avança sobre as áreas urbanas, causando transtornos e castigando a população, sobretudo no tocante ao fornecimento de água potável para o consumo e para o consumo humano, inclusive. Senhoras e senhores senadores, temos que saudar a forma ágil com que o governo federal, especialmente a presidente Dilma, já vem garantindo a liberação de recursos para o enfrentamento desse quadro. Eu quero referir a publicação ontem da medida provisória número 566, que já contempla a liberação de créditos extraordinários para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Integração e que se destinam já às ações de caráter emergencial, garantia de seguro safra, assistência financeira aos produtores não cobertos por esse sistema, que é a Bolsa Estiagem, assim chamada, e também ações na área de defesa civil, inclusive relacionadas com essa ação que, lamentavelmente, nós temos que registrar
como muito emblemática desse quadro precário de assistência historicamente, que são os famosos carros-pipa, que precisam, ainda lamentavelmente, nós precisamos utilizar diante desse quadro. Há pouco conversava com o nobre senador Benedito Lira, profundo conhecedor dessa realidade do nosso Nordeste. E ele lamentava o fato de que os anos, décadas, nós registramos o tempo passar e, infelizmente, essa agenda de soluções emergenciais ainda é a mesma. Quando poderíamos já ter implementado projetos de caráter estruturante que pudessem, de alguma forma, permitir não o combate apenas, mas a convivência com esse fenômeno que é recorrente, mas cujos efeitos podem ser atenuados através de ações de caráter mais estruturante. Mas temos que louvar algumas iniciativas do presidente Lula, quando bancou esse projeto da transposição, que tem enfrentado dificuldades, mas avança de forma significativa. E o importante é que alguns eixos da transposição, meu caro senador Benedito Lira, viabilizarão a possibilidade de que uma nova rede de adutoras possa ser implantadas, essa rede possa ser implantada, fazendo desses pontos, dos eixos principais do projeto, pontos de captação para o atendimento de áreas e por exemplo, no caso do meu estado, há um projeto da adutora do Agreste que poderá vir a beneficiar 60 municípios dessa região, que é a região de maior densidade demográfica e que tem um maior déficit hídrico no nosso estado. Quero, ao final, manifestar, portanto, o meu reconhecimento à forma pronta com que os governadores, mas, sobretudo, a reação firme do governo da presidente Dilma, e quero registrar também a forma competente e ágil com que o ministro de Integração, o ministro Fernando Bezerra, que irá coordenar essas ações e que tem sido também ágil, não só na proposição dessas medidas, e eu tenho certeza que será também na administração e na coordenação dessas ações. Quero aproveitar também para fazer um registro nessa noite que parece um paradoxo, mas é a aprovação na Comissão de Orçamento, hoje, na Comissão de Orçamento Mista, de um projeto de lei que vai permitir um crédito especial no valor de 90 milhões de reais, também em favor do Ministério da Integração, agora para a construção da barragem de Cerro Azul, que vai permitir o sistema de contenção das enchentes. Veja o paradoxo, estamos falando de estiagem e de seca no sertão, mas temos que lembrar que a zona da Mata Úmida, especialmente da Mata Sul, de Pernambuco e também de Alagoas, vem sendo também castigadas por enchentes que causaram violentos danos não apenas a produção, mas, sobretudo, o efeito que se abateu sobre a população desses municípios. No nosso caso, especialmente Palmares, Água Preta e Barreiros. E esse sistema de barragens será fundamental para garantir a contenção das águas quando esse fenômeno vem cada vez mais se repetindo e causando gravíssimos transtornos. Então, eu quero registrar hoje como muito importante a votação do projeto de lei que vai garantir a abertura de um crédito especial para que possamos construir essa barragem, a mais importante delas, que vai acumular tem uma capacidade de acumulação de mais de 300 milhões de metros cúbicos e vai garantir, portanto, um sistema de contenção, um sistema de segurança